Primeira epístola de João. Primeira epístola de João é a nossa, é o livro que nós estamos estudando, não é? Então abra a sua Bíblia na primeira epístola de João. Nós vamos ler o mesmo texto que lemos no domingo passado, o mesmo texto, porque falta um pedacinho dele para a gente analisar, tá bom? Então, hoje, 1 de João, capítulo 2, verso 29, até o capítulo 3, verso 6, segunda parte, tá bom? Domingo passado foi a primeira parte, agora é a segunda parte. Então, vamos ler todo o texto, você vai acompanhar silenciosamente. É que no domingo passado nós analisamos o verso 29 do capítulo 2 até o verso 3 do capítulo 3. Hoje vamos analisar os versos 4, 5 e 6. 3 versículos só que vamos estudar hoje, mas tem muita carne aqui para que a gente possa extrair e se alimentar dela, tá bom? Então eu leio, você acompanha aí silenciosamente. 1 de João 2, 29 a 3, 6. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê uma boa compreensão desta passagem. Senhor, nosso Pai amado, querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, damos-te graças por nos permitires nos apresentar mais uma vez diante do Senhor, diante da tua palavra, para estudá-la, e nós queremos pedir ao Senhor agora que tu nos dês a capacidade de compreender bem o sentido do texto que acabamos de ler. Abra os nossos olhos, destranque os nossos ouvidos, que possamos ver-te nas páginas da Bíblia, que possamos ouvir-te enquanto falamos a respeito do texto, do sentido do texto, e que esse exercício de olhar para a Bíblia, ouvir a explicação dela, seja uma oportunidade para que o Senhor promova em nós as transformações que o Senhor deseja promover. Que hoje, por meio da tua palavra, nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Redentor, Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, na aula anterior, nós vimos aí os versos 29 do capítulo 2 até o verso 3 do capítulo 3, e nós
percebemos aí que João usa aqui um novo conceito para falar da experiência religiosa nossa. Ele fala da verdadeira experiência religiosa agora em termos de ser nascido de Deus. Ter uma experiência religiosa autêntica é ser nascido de Deus. Essa é a linguagem que ele usa, não é? E nós vimos as implicações deste ser nascido de Deus. A primeira implicação é que, sendo Deus justo e reto, os que são nascidos dele têm que serem também justos e retos. Eu até disse a vocês que, assim como nós trazemos o DNA do nosso pai biológico, nós devemos trazer o DNA do nosso pai espiritual. Devemos ser parecidos com ele. Quando o filho não é parecido com o pai, a paternidade fica sob suspeita, não é assim? Então, o filho tem que ser parecido com o pai. E é isso que João, então, está usando para nos ajudar a julgar uma verdadeira experiência religiosa. Aqueles que têm uma experiência religiosa autêntica, eles são parecidos com o seu Pai Celestial e eles praticam a justiça. Mas nós vimos também que uma outra implicação dessa experiência religiosa de ser nascido de Deus é que isso provoca um antagonismo entre o mundo e nós. Assim como o mundo não conheceu o Senhor e o hostilizou quando ele esteve encarnado aqui, assim também a tendência é que o mundo nos rejeite. Então, eu disse a vocês que nós não deveríamos ficar surpresos com esse antagonismo. Nós vivemos num mundo em que há uma antítese, há um mundo antitético. Nós estamos em guerra, entendeu? É natural que nós muitas vezes sejamos rejeitados por causa da nossa identificação com o Senhor. Eu fiz questão de, no domingo passado, lembrar a vocês que muitas vezes nós somos rejeitados por causa da nossa insensatez, por culpa nossa. Não é disso que eu estou dizendo. Muitas vezes eu vejo crentes terem problemas por falta de sabedoria, por insensatez. Mas nunca se esqueça de que nós estamos num mundo que é contra o Senhor e o seu Cristo. Salmo 2. E aqueles que estão identificados com o Senhor vão atrair esta antipatia do mundo. É natural que seja assim. Não estranhe, não estranhe. É isso que João está dizendo, é uma consequência da verdadeira experiência religiosa. E nós vimos na semana passada também que dizer que os que são nascidos de Deus praticam a justiça não significa perfeição. Vimos isso na semana passada. Significa que agora, como filhos de Deus que nós somos, ser nascido de Deus é ser filho de Deus, nós, por causa dessa experiência do novo nascimento, temos o nosso paladar espiritual mudado. Nós passamos a apreciar as coisas que Deus aprecia e passamos a abominar aquilo que Deus abomina. Então é isso, nós detestamos não fazer a vontade do nosso Pai Celeste perfeitamente. Não conseguimos fazê-la ainda. Porque já somos filhos de Deus, já tivemos o nosso paladar alterado, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então nós já somos novas criaturas, essencialmente novas criaturas, mas ainda não somos
totalmente novas criaturas, não é? É aquela tensão que os teólogos chamam de o já, mas o ainda não. Já somos novas criaturas, mas ainda não somos tudo aquilo que haveremos de ser. Então, todo cristão é uma nova criatura que está ainda em processo de aperfeiçoamento. Tá claro? Não somos perfeitos ainda, mas haveremos de ser quando ele se manifestar. Então, isso foi a aula da semana passada, não é? Hoje vamos analisar os versos 4 a 6 do capítulo 3. Então, agora, nos versos 4 a 6 do capítulo 3, João vai explicar essa vida justa e reta, que é característica dos que são nascidos de Deus, não é? E ele explica isso por meio de um contraste. Em outras palavras, para você entender o que é essa vida justa e reta dos nascidos de Deus, João o faz entender o que não é. Então, ele faz um contraste. O que não é, para que você entenda o que é, não é? O que é essa vida justa e reta dos nascidos de Deus. Então, primeiro vamos olhar para o verso 4. Dê uma olhada aí, para você perceber o contraste, não é? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja bem, o que é essa vida reta e justa dos nascidos de Deus? Essa vida reta e justa dos nascidos de Deus é uma vida em conformidade com a lei. Então, o pecado é transgressão da lei. O contrário é conformidade com a lei. Então, viver de maneira justa e de maneira reta é não transgredir a lei, é viver em conformidade com a lei. Então, percebe aí o contraste que João está fazendo. Agora, preste atenção. De que lei João está falando no verso 4? Que lei é essa? Hein? O Juimar está dizendo ali, é a Bíblia. A lei é a lei de Deus. E a lei de Deus expressa o caráter de Deus. É a expressão da vontade de Deus. Então, a lei de Deus é a vontade de Deus para as suas criaturas humanas. Ok? Deus criou a você e a mim para vivermos de um jeito que Ele mesmo planejou para que nós vivêssemos. E Ele expressa esse desejo dele em relação ao nosso modo de vida na sua lei. Então, é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a vontade de Deus para nós. Não é? Como é que Deus quer que nós vivamos? A gente pode dizer, o Gilmar falou, a Escritura é a Bíblia, e está correto, porque a vontade de Deus está revelada para nós na Bíblia. A vontade moral de Deus para nós está revelado na Bíblia. A lei de Deus, sendo a expressão da vontade de Deus para as suas criaturas humanas, ela está revelada de maneira resumida nos 10 mandamentos, não é? Veja bem, quando Deus estava pegando um bando de escravos lá do Egito e transformando numa nação, antes de Deus colocá-los na terra prometida, Deus os reuniu ali no Monte Sinai e deu a eles os 10 mandamentos. O que Deus estava fazendo? Está dizendo, olha,
agora que vocês vão para a terra prometida, terra que eu prometi aos seus pais, eu quero que, como povo da minha aliança, eu quero que vocês vivam segundo a minha vontade. Então eu vou dar para vocês aqui 10 palavras, 10 pontos, resumindo qual é a minha vontade para vocês. Entendeu? Então os 10 mandamentos é um resumo da vontade de Deus para nós. Mais tarde, Jesus Cristo pegou esses 10 e resumiu em 2. Lembra? Jesus Cristo resumiu, falou, olha, vocês já sabem classificar aí em 10 pontos. Eu vou resumir isso mais ainda. Vou pegar isso e colocar num arquivo zipado, não é? Vou comprimir isso em dois pontos. Quais são os 2 pontos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como vocês mesmos. Aí resumiu, não é? Ele compactou todo o arquivo em 2 pontos, ok? Então, essa é a lei da qual João está falando. É a vontade de Deus para as suas criaturas humanas, não é? Então vejam bem, o que é? João está dizendo, os que são nascidos de Deus praticam a justiça. O que é praticar a justiça? É viver em conformidade com a vontade de Deus para nós, não é? Praticar a justiça é andar de acordo com os 10 mandamentos. Praticar a justiça é andar de acordo com os 2 mandamentos que Jesus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E Paulo depois pegou isso e compactou mais ainda numa só palavra. Ele diz, o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei. Você só tem que fazer uma coisa na vida. Só uma coisa. Amar. E você pode fazer tudo. Se não tiver amor, valeu nada. Olha só. Uma palavrinha, amor. Esse é o resumo. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Ó, resumiu numa palavra. Muito bem. Então, vejam bem. Lei é isso. Então, estou explicando para você o que é lei aqui. É a vontade de Deus revelada na Escritura, como o Juimar muito bem lembrou. Tá? Então, estamos analisando o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Pecado é a transgressão da lei. Pecado é não praticar a justiça. Pecado é não andar em conformidade com a vontade de Deus, revelada na sua lei. Preste bem atenção como o catecismo é uma ferramenta muito útil, não é? Você se lembra da pergunta 14 do breve catecismo de Westminster, lembra? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 14, faz a seguinte, a seguinte pergunta, a 14. O que é pecado? O que é pecado? Lembra o que é pecado? Vai lá, Juimar. Olha, ó, eu gostaria de ter uma ovelha assim, viu? Olha só, pecado é qualquer transgressão da lei de Deus, ou falta de conformidade com a lei de Deus, qualquer falta de conformidade, ou qualquer transgressão desta lei. Uau! Resumiu muito bem aí os nossos antepassados lá do século 17, não é? O que é falta de conformidade? O que é falta de conformidade? Falta de conformidade é não fazer o que Deus quer. Então, falta de conformidade é não fazer o que Deus quer. Qualquer
falta de conformidade com a vontade de Deus, expressa na sua lei, é pecado. Então, falta de conformidade é não fazer o que Deus quer. E transgressão? Qualquer transgressão dessa lei. O que é transgressão? É fazer o que Deus proíbe. Fazer o que Deus proíbe é transgressão. Não fazer o que Deus quer que você faça é falta de conformidade, não é? Então, falta de conformidade é não fazer o que Deus manda fazer. E transgressão é fazer o que Deus diz para você não fazer. Então, são duas maneiras de você quebrar, não é? A lei de Deus. Tá claro aí? Verso 4 explica para você o que é pecado, para que você entenda o que é uma vida reta, justa, que caracteriza os nascidos de Deus. Então ele faz por contraste, não é? Ele ensina você no verso 4 o que é pecado, para você entender o que é retidão, não é? Por contraste. Entendendo o que é pecado, você vai entender o que é retidão, justiça. Está claro isso? Mas a questão aqui agora, vamos aprofundar um pouco mais. Qual é o problema com o pecado? Qual é o problema com o pecado? Irmãos, essa pergunta, a meu ver, ela é uma pergunta crucial, muitíssimo importante. Primeiro porque a gente tem a tendência de pensar no pecado apenas em termos das suas consequências. A gente acha que o problema do pecado são as suas consequências e normalmente damos ao pecado uma dimensão meramente horizontal. Já ouvi alguém falar assim? Que problema tem? Estou prejudicando ninguém? Não é assim? Estou prejudicando ninguém. Que problema tem? Não é? Corpo é meu? O corpo é meu corpo, minhas regras. Não estou prejudicando ninguém, não é? Não estou fazendo mal a ninguém. É claro, o pecado sempre tem consequências e ele tem uma dimensão horizontal. Mas não é esse o problema do pecado. O problema do pecado não está na sua dimensão horizontal. O problema do pecado não está nas suas consequências. A lei aqui é lei de quem? De Deus. É a vontade de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é não conformidade com a vontade de Deus. Preste atenção. Então, o problema do pecado é mais vertical do que horizontal. É mais vertical. Tem a ver mais com a sua relação com Deus do que com a sua relação com o outro ou consigo mesmo. Ele é mais vertical. O problema do pecado é que ele é uma ofensa não às pessoas, embora muito do nosso pecado fere, ofende as pessoas. Mas o problema do pecado é uma ofensa a Deus. Isso é muitíssimo importante, irmãos. Se você não entender a dimensão vertical do pecado, você está tendo uma visão não bíblica do pecado, e por não ser bíblica, a sua visão de pecado, o seu entendimento do pecado é superficial. O problema do pecado, ele é
está na vertical e não na horizontal. O problema do pecado não são as suas consequências, é o que ele é por natureza. Então, o pecado por natureza, o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. É não estar em conformidade com a vontade de Deus. É nisto que consiste a malignidade do pecado. Ele é mau por isso, pelo fato de ser uma ofensa à santidade de Deus. E de que maneira Deus está sendo ofendido no pecado? Irmãos, em primeiro lugar, Deus está sendo ofendido no pecado porque o pecado, por natureza, é uma negação da soberania de Deus. Quando você peca, você está negando a Deus o direito que ele tem de governar a sua vida. O problema do pecado é a busca da autonomia. O que é autonomia? O que é autônomo? Auto é um prefixo que quer dizer por si mesmo. O que é um automóvel? É uma coisa que se move por si mesmo. Automóvel, não é? Autônomos. Nomos é a palavra grega para lei. Então, autônomos é aquele que é lei para ele mesmo. Quando você fala assim, eu não tenho patrão, eu sou autônomo. Não é? Quer dizer, eu sou lei para mim mesmo. Então, o problema do pecado é que o pecado é uma busca de autonomia. O pecado ofende a Deus porque ele nega a Deus o direito que Deus tem de governar sobre mim. Ele é criador e eu sou criatura. E esse tipo de relação criador-criatura dá a Deus o direito de determinar como eu devo viver. Ele tem isso por direito, pelo simples fato de ser o Criador. O Criador tem direitos autorais sobre a sua obra. Ele que determina como você deve viver. Então, quando você se rebela, quando você transgride a vontade de Deus, você está negando a Deus um direito que é dele. Quando Adão e Eva tomaram aquele fruto que Deus disse que eles não deveriam comer, o que eles estavam fazendo? Dizendo para Deus, na minha vida mando eu. Ninguém tem o direito de dizer que fruto que eu posso comer e que fruto que eu não posso comer. Entendeu? Então, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos negando a Deus o direito que ele tem de governar sobre nós. Gente, isso é muito sério. Isso é muito grave. É isso que faz do pecado uma coisa grave. É isso que faz do pecado uma coisa séria. É a sua dimensão vertical. O pecado é a negação de Deus. É a negação da soberania de Deus, do direito que ele tem de governar sobre nós. Qual é o outro problema aí? Você está negando a sabedoria de Deus, não apenas a soberania de Deus, mas a sabedoria de Deus. Você deveria se submeter à lei de Deus, não apenas porque Ele é o seu Criador,
mas porque ele é mais sábio do que você. Então, quando nós pecamos contra Deus, quando nós desobedecemos a lei de Deus, quando nós transgredimos a vontade de Deus revelada na sua lei, nós estamos dizendo para ele assim: olha, o senhor não é tão sábio quanto pensa. Eu tenho um jeito melhor para fazer a minha vida funcionar do que a sua. Percebe? Eu tenho caminhos melhores para os meus pés. Percebe? É isso que você está dizendo para Deus. Eu sei o que é melhor para mim. A Bíblia chama isso de loucura, tolice, estultice. O que é tolice? O que é estultice? O que é loucura na Bíblia? É você achar que é mais sábio do que Deus. Há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Oi? É Provérbios. Então, preste bem atenção. Esse é o outro problema com o pecado. É negar a Deus a sua sabedoria. Eu sei o que é melhor para mim. Eu tenho escolhas mais sábias. Eu tenho caminhos melhores do que os seus. Na minha vida, mando eu. Exatamente isso. O pecado é isso. E esse é o problema. O problema é a sua relação com Deus. É a sua relação com Deus, não é? Irmãos, isso é muito importante, inclusive para nós, o povo de Deus. Nós temos, às vezes, feito escolhas tolas para nós mesmos, e isso causa muito problema. Né? Mas o problema começa quando eu nego a Deus a sua sabedoria. Qual é o outro problema ainda dessa dimensão vertical? Além de negar a soberania de Deus, além de negar a sabedoria de Deus, você está assentando na cadeira de Deus. Foi exatamente isso que os nossos primeiros pais fizeram. Vontade de ser Deus, de ser como Deus, não é assim que foi a tentação? Eu estou querendo ser Deus para mim mesmo. Não é a lei dele, não é a vontade dele que tem que prevalecer, mas é a minha. É a minha vontade. Quando Jesus Cristo disse que você, para ser discípulo dele, tem que tomar a sua cruz, tem que morrer, tem que negar a si mesmo, ele está dizendo assim: você tem que descer da cadeira de Deus, sai daí, aí não é o seu lugar, não. É isso que Jesus está dizendo. Só pode seguir a Jesus aqueles que estão dispostos a sair da cadeira de Deus. Se você quiser continuar na cadeira de Deus, você não pode ser cristão. Porque o cristão é aquele que nega a si mesmo. Ele já desceu da cadeira de Deus. Irmãos, isso é uma tentação para nós a vida toda. De vez em quando eu me vejo assentando na cadeira de Deus, eu tenho que me arrepender, dizer: meu Deus, me perdoa, assentei no teu lugar. Por isso é que a minha vida complicou agora. Eu estava na tua cadeira, me perdoa. Percebe? Todas as vezes que você assenta na cadeira de Deus, dá ruim. Você não pode dar à sua vida uma direção melhor do que Deus dá para você. E outra coisa, pior ainda, quando você peca, você não está só assentando na cadeira de Deus, negando a soberania dele, negando a sabedoria dele, você está negando o amor dele.
Você está dizendo, você está crendo naquilo que Satanás falou para os primeiros seres humanos. Ó, ele não é confiável, não. Ele não gosta de vocês, não. Ele está proibindo isso aí, para vocês não comerem desse fruto aí, porque ele está escondendo coisas boas de vocês. Se vocês comerem desse fruto, aí sim, aí vocês vão verem a vida boa que vocês vão encontrar. Vocês vão ser como ele. Ele não é confiável, o Criador não é confiável. Ele é um estraga-prazeres. Ele não ama vocês. Entendeu? Então, você está negando o amor de Deus quando você peca contra ele, transgride a lei dele. Percebe qual é o problema com o pecado? É na dimensão vertical e não na horizontal. E isso traz muitos problemas. Tem consequências, mas o problema dele não são as consequências, não é? Não são as consequências. O problema é a natureza dele, não é? É a natureza do pecado. Por quê? Porque o pecado é a negação de Deus. O problema do pecado não está nas suas consequências. Não está. Às vezes tem consequências amargas, é verdade. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Sabe que o problema do pecado não são as suas consequências, porque, de certa maneira, as consequências do pecado são boas. Não sei se você já parou para pensar nisso. As consequências do pecado são boas, não é? Isso aqui é muito importante, você tem que entender isso. Por quê? Porque normalmente a gente quer evitar as consequências do pecado e não o pecado. A gente não gosta das consequências do pecado, mas a gente gosta do pecado. Se a gente pudesse pecar sem consequência, a gente pecaria. É por isso que você faz escondido, sabe? O pecado não é feio, ruim é a consequência dele. Deus pode ser ofendido, Deus pode ser negado, Deus pode ser... Desde que ninguém saiba, está tudo certo. A consequência, eu quero evitar a vergonha de ser descoberto. Eu quero preservar a minha reputação e não a santidade de Deus. A santidade de Deus pode ser lameada, desde que a minha reputação fique bem. Percebe qual? Isso é sutil, gente. Isso é sutil. Você não deve odiar as consequências do pecado, simplesmente odiar o pecado, não as consequências dele. As consequências dele são boas. Como assim, pastor? São boas. Se você for nascido de Deus, as consequências dolorosas do seu pecado é manifestação do amor de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. Quando Deus resolve expor você, envergonhar você, Ele está amando você. Percebe? Então a consequência é boa, a disciplina é boa. O que não é bom é o pecado. Entendeu? Quando Deus corrige você e faz você passar vergonha, humilha você, isso é bom. Entende a diferença entre o pecado? O pecado é que não é bom. Você tem que odiar o pecado. Por quê? Porque ele é uma negação de Deus. Deus é o bem supremo. Tudo aquilo que nega Deus é mal. Entende qual é o ponto? Então, as consequências do pecado são boas.
Qual é a consequência mais grave do pecado? Até do pecado do ímpio, né? É o inferno. O inferno é bom. Desse ponto de vista, o inferno é bom. O inferno é a manifestação da santidade de Deus. O inferno é a manifestação da justiça de Deus. O inferno é bom. O inferno é o triunfo do bem sobre o mal. Isso não é bom? Todo o mal será banido, lançado no inferno. Satanás e os seus anjos e todos aqueles que servem a ele. Isso não é bom, não? Aí que o mundo vai virar uma beleza, novos céus e nova terra, quando Deus lançar tudo isso no inferno. O inferno é bom. O mal é a impunidade. Isso é mal. Quando o mal deixa de ser punido, a gente acha que que o inferno é uma coisa ruim. Não, o inferno é bom. Deus vai ser glorificado nesse momento, quando todo o mal, todo o pecado, toda a injustiça for lançada para sempre no inferno. Entende o ponto? Está claro aí? Não é? Então, problema do pecado é que ele é mau em si. Não é? Não são as consequências dele. Eu devo abominar o pecado porque ele é uma negação de Deus. O que Paulo diz? Apegai-vos ao bem e detestai o mal. Quem que é o bem? Quem que é o bem? O bem supremo, o bem absoluto? Deus. Ele é o bem. E tudo que é contrário a ele, a sua vontade, a sua lei, é mal. Então eu devo rejeitar tudo aquilo que é anti-Deus, é contra Deus. Entendeu? Então, esse é o problema do pecado. Tudo isso no verso 4, tá bom? Tudo. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. É não estar em conformidade com a vontade de Deus. Isso é mal. Isso deve ser rejeitado, deve ser abominado. Eu devo abominar o pecado, não simplesmente as suas consequências. Tá bom? Agora veja o verso 5. Vamos para frente que atrás vem gente. Agora veja o 5 aí. Depois de perceber que o pecado, por natureza, é a negação de Deus, aí verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso aqui é muitíssimo importante. O pecado, por natureza, é a negação de Deus. Deus é contrário ao pecado. E o pecado é contrário a Deus e a sua vontade. Por isso, eu posso ter certeza de que esse universo de Deus será purificado. O pecado será extirpado. O pecado será extirpado. Por quê? Porque quando Deus se manifestou, como é que Deus se manifestou? Na nossa história, no tempo, no espaço. Quando ele se encarnou na pessoa de Jesus. Então, quando Deus esteve aqui, para que ele se manifestou? O que ele veio fazer aqui? Está dizendo aí o verso 5. O que diz o verso 5? Para tirar os pecados. Para fazer uma faxina no universo. Para banir tudo aquilo que é contrário a ele e a sua lei. Então, preste atenção. Ele não veio para banir as consequências do pecado. Ele veio para banir o
pecado. Isso é muito importante, irmãos. Preste bem atenção. A gente acha que Deus veio para me livrar das consequências do pecado, não é verdade? É me livrar do inferno. Não podia ter inferno. Se não tivesse inferno, aí eu ia viver de um jeito gostoso. O jeito que eu quero viver mesmo não é esse, não. Mas como tem inferno, então... Mas que eu amo o pecado, eu amo. Que pena que tem inferno, né? Eu quero me livrar do castigo e não do pecado. Percebe? Mas ele não veio para me livrar das consequências do pecado simplesmente. Ele veio para me livrar de quê? Do pecado. Isso é muito importante. Isso é muitíssimo importante porque é uma sutileza que às vezes a gente não percebe. Olha Mateus capítulo 1. Abra aí Mateus capítulo 1. Nós estamos ainda respirando os ares natalinos, né? Que já ficou para trás aí. Mateus 1, 21. Oi. É verdade. Aham. É um detalhe importante, Joimar. Obrigado. Olha Mateus 1, 21. É verdade. O anjo está anunciando a José que Maria ia ter um filho, que o nome dele seria Jesus, e o nome dele tem um significado, não é? Ele teria esse nome que foi dado a ele por causa da sua missão. Qual era a missão? Para que ele se manifestou? Para que ele veio aqui? Para salvar o seu povo das consequências do pecado? Não! Para salvar o seu povo dos pecados. Então, você não deve fugir e ter medo das consequências do pecado simplesmente. Você deve ter medo do pecado. Fugir dele. Ele que é o mal em si, não é? Então, veja bem. E quando Cristo esteve aqui, foi dito a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Então, ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, muitíssimo importante entender essa sutileza, não é? Isso aí é uma sutileza que a gente precisa estar atento a ela. É claro, eu não estou dizendo que Cristo não nos livra da condenação do pecado. Paulo diz lá em Romanos 8, com todas as letras: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não é? Receber o castigo que era nosso, Romanos 8:1. Receber o castigo que era nosso é parte da obra dele. Isaías, lá no capítulo 53, diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, não é? Mas ele recebeu o castigo que era nosso, não apenas para nos livrar das consequências do pecado, mas para nos livrar do pecado em si, não é? Então, a obra dele, embora a salvação que ele nos trouxe inclua livramento da condenação, mas nos livrar do pecado em si.
que é o pecado? Pecado é a negação de Deus. Pecado é a vontade de ser autônomo. Todos nós já nascemos com isso no coração. A gente quer ser autônomo, quer ser dono do próprio nariz. É isso. Então, Deus quer livrar você disso. Desse desejo de ser dono do próprio nariz. É isso. Essa sede de autonomia. Isso é o pecado, é disso que Deus quer. É disso que Deus quer livrar você, não das consequências. Simplesmente. Deus quer livrar você desse desejo de ser Deus, de assentar na cadeira dele. É isso que Deus quer. Essa tendência de achar que o mundo existe por sua causa, que ele gira em torno de você. Tudo tem que ser do seu jeito, senão você roda a baiana, não é? É disso que Deus veio. Deus veio em Cristo para libertar você da tolice, da loucura, da estultice, dessa tendência de achar que tem jeitos de fazer a vida funcionar sem Deus. Bobagem, você não tem jeito. Todas as vezes que você quiser fazer a vida funcionar sem Deus, vai dar ruim. Todos nós já experimentamos isso. Quantas vezes eu tomei as rédeas da minha vida nas minhas mãos e eu falei, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Assentei na tua cadeira, quis fazer a coisa do meu jeito, agora estou eu aqui, sofrendo as consequências. Não é assim? É. Então Deus veio livrar você disso. Isso é o pecado, é tolice, é egocentrismo, querer assentar no lugar de Deus, querer fazer a vida funcionar sem Deus. É isso. Querer ser Deus. É isso. É disso que ele veio livrar você. Não apenas das consequências. Né? As consequências muitas vezes não são agradáveis. São muito desagradáveis. Mas elas são boas. São boas, porque ajuda você a ver a sua tolice, ajuda você a ver a malignidade do pecado, ajuda você a ver a bondade de Deus, não é? É assim mesmo. E às vezes Deus permite mesmo. É como aquela mãe que fala com a criança, não põe a mão aí não que está quente, tá? Não põe a mão aí não que está quente, não, vai queimar a mão. Daí a pouco a mãe ignora, deixa pôr. Aí ela aí queima a mão, fala, não falei? Às vezes Deus faz isso, na sua santa lei, a sua santa vontade, ele fala, faz assim, não faz assim, vai queimar a mão. Aí Deus fala, põe, deixa pôr, porque aí vai queimar a mão. E às vezes são consequências graves, às vezes tem que carregar a dor para o resto da vida. É da vida, até o túmulo. Mas aprende que o pecado é ruim, aprende que Deus é bom, aprende que queima. É assim. A consequência do pecado foi desagradável, mas foi boa. Aprendeu. Não é? Aprendeu. Não foi isso que Davi falou? Davi disse, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, que só aprende no cabresto e no reio. Eu fui assim. Davi está falando dele. Davi aprendeu de maneira muito dura, muito triste, não é? A feiura e a malignidade do pecado. Foi assim que ele aprendeu. Então, a consequência foi boa. Nesse sentido, foi boa para Davi, porque ele aprendeu. Mas foi ruim, né? É melhor aprender de outro jeito, né? Mas, às vezes, a gente não aprende. Tem gente que só aprende assim, paciência, é assim mesmo. Ok, mas então, entendeu aí? Mesmo, o problema não são as consequências, não é? O pecado não é mal por causa das suas consequências, ele é mal por causa daquilo que ele é, não é?
Ele é a negação de Deus. Mesmo se não tivesse as consequências, ele continuaria sendo mal. Entende? Esse é o meu ponto. Então, é isso que a gente precisa aprender hoje. Pois não, Joimar? Isso. É sobre essa experiência que Davi está falando, não é? Ok. Verso 6 agora para fechar a nossa aula, não é? Depois de perceber essa sutileza sobre o pecado. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha só que agora João vai juntar aquelas 3 categorias que ele já usou até aqui. Preste atenção. João já falou da verdadeira experiência religiosa como conhecer a Deus, não é? João já falou da verdadeira experiência religiosa como estar nele ou permanecer nele. E agora, João está falando da verdadeira experiência religiosa como ser nascido de Deus. O que é ter uma experiência religiosa autêntica? João diria, é conhecer a Deus, é estar e permanecer nele, e é ser nascido dele. Então, se eu quiser perguntar a você, eu vou fazer 4 perguntas aqui, e elas são todas sinônimas. Mesma coisa, ó. A sua experiência religiosa é autêntica? Você conhece a Deus? Você está em Cristo? Permanece nele? Você é nascido dele? Nascido de Deus? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Ter uma experiência religiosa autêntica é conhecer a Deus. Ter uma experiência religiosa autêntica é estar em Cristo e permanecer nele. Ter uma experiência religiosa autêntica é ser nascido de Deus. Olha como é que ele vai juntar tudo agora, ó. Verso 6 aí, ó. Aquele que permanece nele, ou seja, aquele que tem uma experiência religiosa autêntica, aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não conhece a Deus. Todo aquele que vive pecando, não foi nascido de Deus. Todo aquele que vive pecando, não permanece nele. É a mesma coisa. São expressões similares, não é? É isso que ele está dizendo aí. Então, como é que você julga a autenticidade de uma experiência religiosa? Pelo jeito como se vive, não é? Aquele que é nascido de Deus traz o DNA dele e, portanto, pratica justiça. Ele vive em conformidade com a lei de Deus. Ele vive em conformidade com a vontade de Deus. É assim que você autentica a sua experiência religiosa. Muito importante isso. A gente às vezes tem uma tendência de ficar assim, fascinado com coisas com aparência sobrenatural, não é? Qualquer coisa que pareça estranho, sobrenatural, uau, a gente tem a tendência de achar que isso é que autentica a experiência religiosa, né? Sobretudo, dons espirituais espetaculares.
Se alguém tem um dom espiritual espetacular, a gente acha, aqui tem uma experiência religiosa autêntica. Isso aqui é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. João aponta outra direção. João diz que o que autentica a experiência religiosa é conformidade com a vontade de Deus. Não é? Nada espetacular, aparentemente. A gente sabe que é sobrenatural, porque ninguém vive como Deus quer por si mesmo. Mas, aparentemente, não é nada sobrenatural. As pessoas às vezes ficam assim, surpresas, né? Mas como é que esse cara vive desse jeito? Como é que esse cara reage a essa situação desse jeito? Quer dizer, ele não sabe que fonte você bebe, né? De onde vem essa força, esse poder. Mas é tudo muito natural, não é? Tudo muito natural. Como é que alguém pode, numa situação dessa, reagir assim? É sobrenatural, mas é natural. Ou seja, é o sobrenatural vivido naturalmente. Entendeu? É o sobrenatural vivido naturalmente. Nada espetacular, não é? Nada espetacular. É isso que João está dizendo aqui. Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Preste bem atenção, acho que essa tradução aqui é uma tradução boa. Algumas traduções coloca lá que todo aquele que permanece nele não peca. Às vezes tem algumas versões que traduzem assim, não peca. Acho que não é boa essa tradução. Essa aqui faz mais justiça ao texto original e ao ensino geral da Escritura. Por quê? Porque se eu digo que aquele que é nascido de Deus não peca, essa tradução pode sugerir perfeição, impecabilidade. Mas o próprio João já disse nessa carta, se você disser que não tem pecado, é mentiroso, não é? Você é mentiroso. Ele diz aqui nessa passagem, ele diz, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que João está dizendo? Eu já sou uma nova criatura, mas ainda não sou o que eu deveria ser. Então, todo cristão, ele é melhor do que ele era antes de ser cristão, e é pior do que ele deveria ser, do que ele será no futuro. Todo cristão, ele é melhor do que ele era antes, e é pior do que ele será na frente. Eu já sou filho de Deus, mas ainda não sou o que eu deveria ser. Todos nós ficamos aquém do ideal. Todos nós estamos aquém. Não tem perfeição desse lado da eternidade. Nenhum de nós, se dissermos que somos perfeitos, somos mentirosos. E estamos fazendo Deus mentiroso, porque Deus diz que nós não seremos perfeitos desse lado da eternidade. Então, a tradução não vive pecando é boa, porque ela mostra que o que acontece com aqueles que são nascidos de Deus, o que acontece com aqueles que conhecem a Deus, aqueles que permanecem nele, não é que eles sejam perfeitos, não é? Mas é que o paladar deles foi mudado. Pelo fato de serem nascidos de Deus, o pecado agora passou a ser algo antinatural. É que antes era natural,
não é? Porque era de acordo com a minha velha natureza. Então, era natural. Mas agora, eu sou nova criatura. Eu tenho uma nova natureza. A minha nova natureza é a natureza do meu Pai celestial. Eu tenho um novo DNA. Por causa disso, o pecado passou a ser antinatural. Por isso ele não vive pecando. Pense aqui, se você pegar lá um porquinho lá, um leitãozinho lá no quintal, tem porco lá no seu sítio lá, né? Tem não? Então, a minha ilustração não vai servir lá no seu sítio, não. Mas imagine se um sítio que você tem lá uns porquinhos lá e tal. Aí você pega um porquinho daquele e dá um banho nele, não é? Dá um banho, limpa direitinho, tira toda a sujeira, e coloca uma gravatinha borboleta nele para ficar bonitinho, né? Igual aqueles porquinhos de estimação que fica dentro de casa lá. E joga perfume francês para ficar cheirosinho e tal. Aí você promoveu uma mudança naquele porquinho, né? Mas se você soltar aquele porquinho lá no terreiro, ele vai se lambuzar na primeira poça de lama que ele encontrar. Por causa da natureza dele. Entendeu? É natural que ele se lambuze. É da natureza dele. Agora, se você tiver uma maneira, sei lá, uma tecnologia, se você tiver as manhas, como diz, se você tiver um jeito de mudar a natureza dele, quem sabe para a natureza de ovelha, aí você solta o porquinho lá, ele pode até se lambuzar, mas não vai ser mais natural. Vai causar desconforto, ele não vai gostar mais de lama. É mais ou menos isso que aconteceu conosco. A natureza foi mudada. Portanto, não é mais natural viver se lambuzando. A gente não vive mais pecando. Ocasionalmente acontece. Tristemente acontece. Mas por ser antinatural, causa grande desconforto em nós. E a gente quer se livrar do pecado por causa da nossa nova natureza. Entendeu? Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que permanece nele, aquele que o conhece, não vive pecando. A vida do crente é uma luta constante contra o pecado, que tenazmente nos assedia. Tenazmente. Uma luta. Gente, tem hora que eu fico exausto, chateado, com vergonha, assim de desejos, pensamentos que passam pelo meu coração. Eu falo, meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessas coisas? Como eu gostaria de estar livre disso. Mas aí eu falo, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele veio para me livrar do pecado, não das consequências dele simplesmente. Obrigado, porque eu ainda não sou o que deveria ser, mas é só uma questão de tempo, eu vou chegar lá. Obrigado, porque o Senhor vai completar a boa obra que começou. Aí eu me alegro no meu Senhor. Me entristeço e me alegro. Me entristeço e me alegro. A vida cristã é isso. Eu me entristeço com a minha feiura e me alegro com a graça de Deus, que é maior do que o meu pecado vil. Coisa boa, né? Isso é vida cristã. Isso é espiritualidade cristã. Isso é andar com Deus. Então, é isso. É isso. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É assim que você verifica a autenticidade da verdadeira experiência religiosa. O tema desses estudos de domingo de manhã é examinando-se a si mesmo, né? Examine-se a si mesmo.
Eu espero que, ao estudar essas coisas, você esteja examinando o seu próprio coração e você esteja constatando que você tem uma experiência religiosa autêntica. Eu espero que você perceba isso na sua vida. E se você não perceber, fala: meu Deus, a minha experiência religiosa é fake. Não se desespere, clame por misericórdia. Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então vai a Cristo. Fala: meu Deus, esses dias eu estou descobrindo que a minha experiência religiosa é falsa. E eu que achava que tinha uma experiência religiosa verdadeira, tenha misericórdia de mim. Clame por misericórdia. O Senhor não rejeita aquele que vai a Ele verdadeiramente arrependido. Coração contrito e compungido, não o desprezarás, ó Deus. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é um coração arrependido. Então, se você reconhecer isso, vá a Ele e clame por misericórdia.